Boa noite. Olá, boa noite, queridos amigos. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Estamos iniciando, vamos colocar o comentário aqui para darmos início daqui a pouco às nossas reflexões. Fui mais rápido que a Babi hoje, hein? Boa noite, Marquinhos. A Babi chegou, só porque eu falei. Babi, Natália, sejam bem-vindas. Babi, acabei falando que eu fui mais rápido que você. Antes de você entrar, já fixei o comentário. Então, gente, estamos aqui dando início a mais uma reflexão do livro Escalada de Luz, do nosso querido Jerônimo Mendonça. E nós estamos então aqui. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Jucimara. Então, boa noite, Martiele, seja bem-vinda você também. Babi está precisando dessas palavras. Babi, a paciência é a nossa maior bênção. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Dani, também, gratidão por estar aqui com a gente. Daniele. E nossa, gente, eu estava acompanhando a live do encontro. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. João Carlos, estava acompanhando a live agora do encontro espírita da Flavinha com o Tato Save. Gente, que live! O Tato realmente ele é fantástico, não tem palavras, né? O João Carlos até perguntou quem conseguiu o contato do Tato. Foi uma das brincadeiras que a gente fez no nosso grupo do Encontro Espírita, né? O contato do Tato, né? Ficou até um pleonasmo. Aí o que acontece? Eu consegui o contato realmente do nosso querido Tato e a Babi que fez toda a intermediação por meio de uma pessoa que organiza a agenda dele. Ele falou, olha, o Tato chegou até a falar comigo, Luiz, olha, conversa com a minha assistente lá, que ela que organiza, porque senão eu me perco, eu não vou conseguir falar para você que dia que a gente pode estar participando com você, né? Carlos, seja bem-vindo. Babi, depois você passa para o João Carlos, ele está querendo talvez o contato do Tato. Ai, ficou bem engraçado. Foi boa. A live valeu, gente. Aqueles que não assistiram ao vivo, vão lá no Encontro Espírita. Também a Flavinha já subiu a live pro YouTube do canal do Encontro Espírita também. Então está lá para vocês acompanharem. Foi muito boa, realmente fantástica. Nós estamos aqui com a nossa mensagem de hoje e estou esperando a Flavinha entrar. Deixa eu mandar um aviãozinho para ela, porque eu falei que essa live aqui é para a Flavinha em especial, porque eu falei, Flavinha, você está fazendo o curso de paciência. Depois que eu conseguir sair do meu curso de tolerância, aí eu entro no seu curso de paciência, porque eu preciso aprender a tolerância para depois adquirir a paciência. Então não é tão fácil. São degraus que nós vamos adquirindo. Primeiro eu não sei se o primeiro degrau é a tolerância, depois a paciência, mas eu sei que o meu maior é a tolerância. A paciência vem na sequência, né? Mas estamos aí. Nós vamos falar então hoje sobre a mensagem do livro Escalada de Luz, intitulada A Paciência. E Jerônimo vai passar para nós algumas situações muito próprias relacionadas com a paciência, que a gente deve estar... deixa eu entrar também pelo meu perfil particular, para poder acompanhar melhor os comentários, se for o caso, né? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia adorou também a live do Tato, né, Patrícia? Patrícia estava lá agora e realmente a live dele foi muito boa. Gente, então vamos falar sobre paciência, que segundo Jerônimo, ele sempre falou e eu sempre atribuí a ele essa frase que eu sempre achei que era dele. E aí numa das palestras do Jerônimo, na época do Jerônimo não havia lives, né? As lives eram ao vivo, pelas palestras que ele fazia nas casas espíritas. Ele sempre dizia que a paciência
é a ciência da paz. E como ele sempre falava isso, eu acreditava que era a frase dele. Mas, na verdade, a frase é de Emmanuel. O Martelli está dizendo que tolerância e paciência é a mesma coisa. Eu acredito que não, viu, Martelli? Eu acredito que não. São irmãs, tá? São irmãs, mas eu acho que a tolerância vai um estágio, eu acredito que é um estágio um pouquinho mais fácil. Você tolerar uma situação ou você ter paciência por alguma outra questão. Mas a gente pode fazer um estudo depois, hein? E Martelli, que tal a gente fazer um estudo? A diferença entre a tolerância e a paciência. Olha só, vamos pensar sobre isso. Mas posso dizer para vocês, eu não tenho nenhum nem outro. Eu não tenho formação em nenhum dos dois, nem tolerância nem paciência. Aliás, acredito que fala, paciência é o meu nome, tolerância é o sobrenome, nenhum nem outro, tá? Mas vamos analisar o que o Jerônimo coloca em relação à paciência para nós. Ele vai dizer então, não mergulhes no rio agitado da inquietação. Pelo sim, pelo não, vocês lembram, aqueles que acompanharam a live do Encontro Espírita? Qual o tema de hoje? Inquietação. E o Tato deu um show, né, nas passagens do Evangelho sobre a inquietação. Então o Jerônimo está dizendo, e olha aquilo que eu falo, gente, não é nada por acaso, né? O Jerônimo vai falar para nós, não mergulhes no rio agitado da inquietação. Tem paciência e salvar-te-á do naufrágio infeliz. Tá bom, né? Martelli também não tem nenhum dos dois. Então, estamos juntos. Eu acho que nesse estágio evolutivo, ó, estamos todos no mesmo barco. E ele está falando aqui, ó, não mergulhes no rio agitado da inquietação. Tem paciência a salvar-te do naufrágio infeliz. O mar está agitado, realmente. O mar, as emoções, as sensações. Nós estamos vivendo tempos conturbados. Mas o que Jesus coloca no Evangelho? Não vos inquieteis. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele superou as agitações, as inquietações. Ele não sucumbiu ao mar agitado. E ele recomenda a nós, e aqui a gente fazer um paralelo com aquela passagem da barca. Carlos, parabéns, você tem até um pouco. Parabéns, eu admiro aqueles que têm um pouco de paciência, de tolerância. É bom mesmo a gente adquirir essas virtudes e trabalhar para que a gente consiga. Eu estava falando então daquela passagem do barco, depois de uma pregação exaustiva, Jesus entra na barca de Simão Pedro, e aí o mar da Galileia estava calmo, estava sereno, tranquilo. E o que acontece? De determinado momento, Jesus adormece. E aquele barco, e o momento espírita tem uma mensagem sobre essa questão muito linda. O narrador vai trazendo para a gente de uma forma assim, ele nos transporta. Aqui, pesquisem lá, né, no momento espírita, essa passagem é muito linda. E aí Jesus adormece. E num determinado momento, o mar que estava calmo, sereno, o mar da Galileia, tranquilo, né? Ou o lago de Genezaré, é a mesma coisa, eles dizem. Ele entra, começa a chover, o mar começa a se agitar, os ventos sopram, o barco, né, começa a sussobrar, e os discípulos temerosos, né, vamos morrer e vão acordar o mestre, né? Acordam Jesus, e Jesus naquele momento fala assim para a tempestade, calai-vos. E a tempestade cessa e o mar da Galileia fica tranquilo, sereno, como um espelho. E aí ele chega para os discípulos e fala, homens, onde está a vossa fé? Então, que nós não deixemos de sucumbir pelos momentos de agitação que nós estamos passando.
Cada um de nós, sobretudo nesses momentos cada vez mais conturbados, e a gente fica numa situação, no aguarde da vacina, a gente fica numa situação esperando que a gente consiga sair desse mar agitado, mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé, tem que ter esperança que Jesus está no leme desse barco. Nós não estamos largados ao léu, que a gente não possa sucumbir frente às intempéries da vida. Então é importante que a gente tome consciência que esses momentos eles são muito importantes para a nossa evolução espiritual. Não é fácil para nenhum de nós. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que existem pessoas passando por situações muito piores. Boa noite, Álvaro, meu primo, seja bem-vindo. Mas, por estarmos passando por essas dificuldades, não significa que nós estamos largados ao léu. A espiritualidade não falou assim, vocês estão sozinhos, é por conta e risco de cada um de vocês. Não. Nós estamos passando, sim, por esses momentos dificultosos, mas Jesus está no leme, gente. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então nós estamos aqui, sim, estamos aqui passando por essas dificuldades, cada um de nós passando por uma dor, por um sofrimento. Mas tenhamos fé, que tudo passa. Tudo passa. Lembro até de uma mensagem que o próprio Chico foi pedir para Emmanuel numa situação que ele estava passando por uma dificuldade muito difícil na sua vida, como tantas que o Chico Xavier passou. Ele chegou para Emmanuel e pediu para que o Emmanuel ouvisse, perguntasse à Mãe Santíssima de uma determinada situação. E o Emmanuel veio com a resposta de Maria. Chico, Maria mandou dizer para você que tudo vai passar, que tudo passa. E as suas dores e as dificuldades também vão passar. Então tenhamos fé, tenhamos paciência. Continua o Jerônimo dizendo para nós, não abandones o lar, ainda que ele te pareça um canteiro de espinhos a ferir-te a sensibilidade. Sê paciente e converterás os acúlios pontiagudos da ingratidão em benditas flores de imortal alegria. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Boa noite, Vinícius, também seja bem-vindo. Marquinho está perguntando, falando, paciência seria irmã da paz. Pode ser. É o que nos dá, que nos faz chegar até a paz. Ele está falando então em relação ao nosso lar. Quando a gente está, sobretudo nesses momentos mais próximo com os nossos entes queridos, a gente passa por situações pontiagudas, como ele coloca para nós. Que cada um de nós trazemos as nossas pontas, as nossas arestas, os nossos espinhos. Então, quando a gente está mais próximo dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, é natural que esses momentos trazem para nós situações muito próprias de você conhecer, você ver no outro aquilo que talvez você não tinha oportunidade de ver quando você tinha um contato mais espaçado. Porque você saía de manhã para trabalhar, você ia, por exemplo, para a escola, para o centro, para um curso, para a academia, qualquer outra coisa que você fosse fazer. E, no entanto, os momentos que se passavam junto eram poucos. E aí, com esse isolamento social, com muitas pessoas trabalhando em home office, aí a mulher, os filhos, todos juntos, vira um certo transtorno. Modifica bastante a forma de você se relacionar com Porque você tinha um relacionamento de quantas horas com os seus entes queridos? Poucas horas, 3, 4 horas. Considerando o tempo que você ia trabalhar, o tempo que você ficava, que você saía de repente dentro de casa, o tempo de contato era pouco. Então era mais fácil a convivência com pouco tempo de contato. Agora, com maior
a quantidade, essas arestas vão aparecendo. Mas o que são essas arestas dos outros e as nossas? Porque a gente sempre coloca assim o problema sempre no outro. Eu tenho que ter paciência com a minha esposa, eu tenho que ter paciência com o meu filho, eu tenho que ter paciência com o meu marido, eu tenho que ter paciência com a minha sogra, com o periquito, com o papagaio, e eu comigo. E a gente às vezes levanta tão irritado que às vezes nem mesmo a gente se aguenta. A Natália está dizendo que o quarto quase não se viam. Agora passa o dia inteirinho juntos. Olha só, hein? Que teste. É assim mesmo, acontece. Flavinha, você está chegando atrasada, mas você está justificada porque depois daquela live com o Tato Sabe, realmente foi fantástica. Parabéns, Flavinha. Estamos falando da paciência, Flavinha, aquela escola que você se matriculou e que eu ainda nem consegui terminar minha de tolerância. Estou iniciando no primeiro ano. Eu não estou iniciando no primeiro ano da tolerância. E eu vou fazer uma live, vou conversar com a Martiele, nós vamos fazer uma live entre a tolerância e a paciência. Já está meio que combinado aí. Foi pegar comida, Flavinha. Está parecendo a Babi, né? A Babi que come nas lives. Ou dorme, né? Mas então, nós estamos falando da paciência e nós estávamos nesse ponto, Flavinha, falando da questão do contato maior que a gente está tendo. Olha, contato, fica toda hora. Brinquei tanto dessa história do contato com o Tato, agora fica com muita brincadeira nisso. Preciso parar com isso, senão fica sem graça. Que nós temos tendo um relacionamento maior com os nossos familiares, por conta do home office, por conta dos trabalhos que acabamos fazendo dentro de casa, e aí a gente começa a aparecer as nossas pontas, as nossas arestas. E essas arestas, elas são interessantes porque mostram que nós não somos também, como que a gente costuma dizer, pedrinhas roliças, nós somos pedrinhas pontiagudas. E nós precisamos desses atritos para que a gente vá dilapidando as nossas arestas, para que a gente vá se tornando menos pontiagudos. E a gente lembrar que nós somos o reflexo do outro, porque às vezes naquilo que nós reclamamos do outro, nós estamos vendo no outro reflexo de nós mesmos. Então a paciência com vamos supor, você está trabalhando, você tem que ter paciência com o teu chefe. Por quê? Porque você pode perder o emprego. Se você não tiver a paciência, você for irritado, você for, falar tudo que dá na telha, seu emprego daqui a pouco já era. Então você vai ter que engolir muito sapo, muito cobra, muito lagarto, Muita situação desse tipo. O Martelli está dizendo que a paciência com situações que não estão sob nosso controle. Ela falou ainda isso com umas amigas em relação às prioridades da vacina. Tem várias situações que a gente tem que ter paciência. O que a gente tem que trabalhar também, claro, que situações que estão no nosso controle, a gente pode tentar exercer a paciência. Agora, tem coisas que não estão nas nossas mãos. Não depende exatamente de nós. Então, por exemplo, você falou a situação em relação à vacina. A vacina vai chegar, tudo mais, mas a gente tem que ter paciência de aguardar chegar a nossa vez, o nosso momento. E que nós não sejamos aquele que vai querer furar a fila. Porque a gente já aprendeu, a gente já tem 5 minutos de doutrina espírita que a gente não deve fazer isso. Não porque, é porque é errado, porque não é do ponto de vista moral, você tem que aguardar a tua vez. A Patrícia falou que ela volta a trabalhar presencialmente amanhã e está nesse misto de emoção, né, Patrícia? É verdade. Mas o Patrícia, eu falo assim, tem algumas situações que eu falo, sermos prudentes. A gente tem que ser prudentes. Fazer a sua parte, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que trabalhar, você tem que seguir. Agora, diferente se você deliberadamente você vai para uma festa, você vai para uma situação de contaminação, é diferente. Você está voltando a trabalhar por uma obrigação, por uma questão de obrigacional. Não é por uma questão assim, eu vou numa festa, eu vou aí vou me aglomerar com um monte de gente, vou pro carnaval, por exemplo, Vou fazer coisas que não é o momento. Então, são duas situações. Uma, você está fazendo o que recomenda para você fazer. Você vai fazer com prudência, com cautela, tomar todos os cuidados possíveis. Agora, a outra, você chegar e deliberadamente
não estou nem aí, vou sair sem máscara, não vou me cuidar, não é problema meu, essa doença não existe. Aí não, né? Você tem que ter bom senso e equilíbrio. A gente não pode nem entrar em pânico deliberado e também nem chegar numa situação que não está acontecendo nada no mundo, né? Temos que ter bom senso. Bom senso é sempre. Dando sequência ao exercício da paciência, ele vai dizer para nós: não recrimines o teu esposo por ser convertido em algoz dos teus mais belos sonhos. Com a bendita luz da paciência, transformá-lo-ás no irmão feliz de amanhã. Olha, gente, aqui a gente também, né, não pode também ser saco de pancada, né? Você tem não seja esposo ou esposa aqui, a gente tem que ter a paciência com os nossos entes queridos, mas também a gente não vai poder tolerar uma situação de, né, o cara ser o algoz da tua vida, transformar a tua vida no inferno. Também a gente tem que ter bom senso, né? Que ninguém é saco de pancada de ninguém, a gente tem que ter um bom relacionamento, a gente tem que ter uma boa convivência, mas não é para a mulher também se transformar num saco de pancadas. E quantas situações a gente tem visto aí, por exemplo, de homens, sobretudo os maridos, né? Alguns maridos espancando mulheres por uma situação de convivência. E a mulher também não tem que suportar uma situação dessa, gente. Não é inadmissível hoje, né? Não dá para aceitar uma situação. Então, você ter a paciência pelas dores, pelas dificuldades do teu companheiro, pelas dificuldades que ele está passando, sim, todos nós passamos. Eu falo para vocês, eu passei uma fase aqui que não foi muito, o pessoal aqui de casa não foi muito fácil, não. Eu logo comentei com vocês, logo no começo da pandemia, eu peguei um herpes zoster, eu entrei em parafuso. Pô, minha imunidade está baixa, né? Falei para vocês, já fui. Não estaria nem fazendo live aqui, então entrei em desespero. Entrar em desespero, entrar em pânico é natural e a gente tem que ter paciência com os outros. A gente tem que ter a paciência com as dificuldades dos outros, assim como a gente espera que os outros tenham a paciência com as nossas dificuldades. Então, passar pelas dificuldades, superar a situação que um ou outro está passando naquele momento é importante. É aí que faz o relacionamento, seja de familiar ou seja coletivo também, né? A gente também convive em sociedade. Então a gente ter paciência com as dificuldades dos outros, mas não transformar também, né, ser vítima, passar por uma situação de um esposo e uma esposa algoz que recrimina, seja de forma de qualquer, né? A gente tem que ter a liberdade de agir, mas tem que também ter o respeito. Não podemos, tem que trabalhar sempre no equilíbrio. Ele vai dizer também, não condenes a tua companheira porque te parece infeliz. Recorda-te que ela é a mãe dos teus filhos no teu coração. Exerce a paciência e dela farás a irmã muito amada que aventura imortal no mais além. Olha, na verdade aqui é o seguinte, né? Ele colocou umas palavras aqui que talvez o sentido seja um pouco mais amplo. Mas o que ele quer dizer? Para você ter paciência tanto com o esposo quanto com a esposa. É aquela paciência recíproca. Por quê? Conviver, a gente costuma dizer assim, viver é fácil, conviver é que são elas. E aí às vezes faz até essa conclusão. Será que eu conseguiria conviver com uma pessoa exatamente como eu? Com as mesmas manias, com as mesmas dificuldades, com a mesma forma de pensar? Ou será que fala, puxa, que cara chato é esse? Ele só pensa nisso, naquilo outro, quer daquele jeito. Então a gente não é tão fácil assim. A gente sempre, que ele estava dizendo, a gente vê no outro muito do reflexo de nós mesmos. E aí a gente invoca, fica cutucando, porque a gente vê no outro aquilo que a gente não gosta na gente. E o outro, muitas vezes, é um espelho de nós mesmos. Então pensemos nisso. Quando nós estamos criticando alguém, a gente está tendo ressonância daquilo que a gente está vendo. Ressoa em nós. Porque vamos supor que eu fosse uma pessoa já que tivesse já adquirido o estágio da paciência, da tolerância, eu fosse a calma em pessoa. O Alvo falou que nem você se aguenta.
É, Álvaro, é verdade. Às vezes nem a gente se aguenta. Então vamos pensar que eu fosse aquela pessoa, que eu fosse a calma em pessoa, a tranquilidade, vivesse assim, né? Praticando yoga, né? Zen, sempre zen. Boa noite, Camila Tosini, seja bem-vinda. Aí o que acontece? Será que eu ia me irritar com alguém que fosse impaciente, que fosse intolerante? Não, eu já estaria no outro estágio, já estaria aqui. As pessoas intolerantes, as pessoas impacientes estariam aqui embaixo. Então não daria ressonância, não daria liga, não dá eco. Então a gente só encontra no outro o reflexo da gente mesmo. A Martiele falou que somos insuportáveis mesmo. Nossa, a gente é ruim mesmo. Por isso que a gente está fazendo esse curso aqui, ó, vivendo nesse planeta Terra, de provas e expiações, viu? Não é por acaso. E não pensem vocês que nós estamos, ninguém aqui é melhor que ninguém, aqui tudo farinha no mesmo saco, tá? Aí a Babi tá entregando a Flavinha aqui, tá dizendo que a Flavinha é uma acalma em pessoa. Ela tá entregando a Flavinha. Flavinha, tá todo mundo junto aqui, viu, Flavinha? Babi, ó. E aqui a gente, ó, do grupo, ó, nós estamos do Encontro Espírita, tá a Flavinha, tá a Babi, tá a Camila Tosini e tô eu. O Anderson só que não está agora, ele está um pouco afastado do Encontro Espírita por conta de alguns compromissos particulares. Mas olha, a gente aqui já foi uma vez era eu que estava meio enrolado com algumas coisas, outro dia era a Flavinha, outro dia a Babi, outro dia a Camila, outro dia era o Anderson. Então aqui a gente é tudo farinha do mesmo saco, ó, não é ninguém pode falar que é melhor que ninguém. A gente está tudo no mesmo barco aqui, ó. Ainda bem que Jesus está no leme desse barco, tá? Não condenes o teu filho ingrato ou rebelde, que te arranca lágrimas do coração sensível. Aplica a paciência um tanto mais, e fará dele respeitável cidadão de amanhã. Bom, gente, quem tem filho sabe que não é fácil. Já falei para Flavinha, né? A gente sabe que filho eu já falei assim, quando um filho nasce, a felicidade entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. E filho é igual a que a gente fala assim, uma partida de um videogame. A cada fase aumenta as dificuldades. E a fase que a gente coloca mais... todas as fases são difíceis, mas a fase que a gente acha mais complicada assim, é a adolescência. Que uns começam a falar até da aborrecência. E é uma fase que realmente o filho ele fica um pouco mais rebelde por uma série de questões hormonais, e todo mundo já passou pela adolescência, né? Todo mundo já passou pela adolescência e sabe que cada um reagiu de uma forma diferente. É aquela questão que os hormônios ficam, né, todos fora de eixo, fora do controle, né? E aí, Dona Teia, minha querida amiga Teia, quanto tempo, estava com saudade de você, hein? Quanto tempo, Teia, estava saudade mesmo, hein? Teia, você perdeu a live do Tato Save no Encontro Espírita. Depois eu vou mandar o link para você. O Tato deu um show, viu? Seja bem-vinda, querida. Estamos falando, Teia, de uma coisa que nós estamos tentando entrar num curso aqui de paciência. O Jerônimo está passando para nós algumas lições de paciência. E você entrou exatamente, Teia, na fase principal que estava falando dos filhos. Que quando o filho nasce, a tranquilidade entra por uma porta e a felicidade entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. E a gente estava falando também que o filho é como uma partida de videogame, que a cada fase aumenta as dificuldades, e aí a gente entra na adolescência. Na adolescência, que é aquela fase conturbada, que os filhos deixam os pais empavorosa. Posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, o ano passado foi um ano terrível. O Vitor com questão de tiro de guerra, Vitor com questão de vestibular, Vitor tirando carteira de motorista. Não foi fácil. Mas estamos aí. É isso aí. A gente está aí para dar o suporte para a gente, dentro do possível, dentro daquilo que a gente aprende, né? Porque a gente costuma dizer que a gente não nasceu pais, a gente aprende a ser pais sendo pai. E filho não vem com manual de instrução, então cada um é diferente. Se você tiver 4, 5 filhos, cada um vai vir de um jeito. Por mais que você tenha paciência com o outro às vezes você vai agir de um jeito e vai ser totalmente diferente.
A Flavinha está dizendo que a adolescência vai dos 15 aos 35. Ó, Flavinha, isso é mal, hein? Você tá do mal. Flavinha, não aguenta até os 35. Oh, até os 40, Carlos. Oh, vocês querem bem de mim, né? Vocês querem bem. O Vitor só tá com 19 para 20, né? Pera um pouquinho, né? Ô, gente. Assim, ó. Assim eu não aguento. Adolescência até os 40 não dá, não. Não, mas são fases. E a gente tem que dar todo o apoio. Que a gente tem que dizer o seguinte: por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam os problemas que os filhos trazem pra gente tem que dar o suporte, né? Manda o menino casar antes, aí, Flavinha, aí piora. Porque aí vai vir com o neto e tudo mais, tu precisa tomar conta, tá louco, deixa quieto. Deixa quieto. A Babi tá dizendo que tá na adolescência. Babi, já falei pra você que você é mais velha do que eu, Babi. Você é o espírito foi fundada. Gente, perdão. A Babi foi criada há muito mais tempo do que eu, gente. Tá? A Babi ela foi criada como espírito mais... A Babi é bem mais evoluída do que eu, já tem bem mais anos de vivência, de encarnações. Não estamos falando da vivência dessa encarnação. A Babi é um espírito já mais evoluído, tá? Ela só tem menos anos nessa encarnação, mas ela é mais evoluída. Ela gosta de ópera, ela tem bastante... o conhecimento da Babi tanto que a gente delegou a função de arregimentadora de participantes do encontro espírita para a Babi. Mas vamos lá. Então, não vamos condenar o filho ingrato ou rebelde que te arranca lágrimas do coração sensível. Aplica a paciência um tanto mais e farás dele respeitável cidadão de amanhã. O que a gente tem que lembrar em relação ao filho? Questão muito importante, agora brincadeiras à parte. A evangelização infantil é fundamental. Você levar o seu filho para a evangelização infantil, ainda que você não seja espírita, leve seu filho para uma orientação religiosa, da tua religião. Não fique pensando, quando ele tiver 18 anos, quando ele tiver 20 anos, ele escolhe a religião que ele quiser. Sim, ele pode escolher, mas a obrigação nossa como pais é levar os nossos filhos para a evangelização infantil. Isso eu posso dizer, eu tenho tranquilidade, a minha consciência está tranquila, porque eu não dei apenas então somente a educação costumeira, curricular para o meu filho. Eu dei educação religiosa. Então, se amanhã depois ele quiser seguir uma outra religião, isso é responsabilidade, problema é dele. Mas a minha parte eu fiz, a minha consciência está tranquila. Tudo que esteve ao meu alcance eu fiz. Então, amanhã depois, quando perguntarem para mim, que fizeste com o filho confiado à vossa guarda? Eu fiz. Eu dei não só educação curricular, né, da escola e tudo mais, mas principalmente a educação religiosa. Isso é fundamental. E a Teia, que está aqui participando, a Maria Estela, nossa querida amiga, é uma querida do coração que não só acolheu ao Vitor e todos os jovens da mocidade espírita, mas ela é uma verdadeira mãe para eles. Ela é uma verdadeira mãe, ela tem um carinho, ela trata esses meninos, essas meninas com muito carinho, como se fossem filhos dela. E ela realmente é uma querida que a gente, toda vez às vezes que o Vitor está passando por alguma situação, ela liga para ela, Teia, estou pensando nisso, passando por aquilo. E a gente fica muito feliz por ter a Teia como uma querida do coração para também fazer esse intercâmbio. Ela não é só a orientadora da mocidade, ela é uma segunda mãe para eles. Parabéns, Teia, pelo seu trabalho, tamo junto, viu? E o Jerônimo vai finalizar dizendo, seja qual for a tua dor, o teu problema, a tua dificuldade, arrima-te à paciência, porque a paciência em tudo é o poder de Deus sustentando o equilíbrio da vida. Sustentando o equilíbrio da vida. Então a paciência é o que vai nos dar, né, para vencermos a nossa dor, para vencer o problema que a gente está passando, para vencer as dificuldades. E vejam, quando a gente passa por um problema, e se a gente não reclama dele, a gente consegue superar aquele problema. Porque se você está passando por um determinado problema, reclamando,
Não dá efeito, não produz o resultado que a gente precisa. Então, passar por um problema com resignação é aceitar aquilo, aceitar com paciência. Isso é fundamental para todos nós. E ninguém vai dar um problema para nós sem que a gente tenha a oportunidade de resolver. Nenhuma carga vai ser maior do que a gente consegue carregar. Vamos ver o que a Rosimeire falou. Para que aqueles que escolham ter que conviver, conhecer é isso, responsabilidade dos pais. Para que eles escolham, né, tem que conviver. Claro, tem que conhecer a religião de que você frequenta. E senão, como que você vai falar de Deus? Como que ele vai ter amor a Deus, se ele vai respeitar a Deus, se ele não teve a oportunidade de conhecer? Então é importante, né, desde cedo, trazer a criança, né, nós que somos espíritos, para o culto do Evangelho no Lar, como o Murilo participa com a Flavinha, inclusive fazendo até lives sobre o Evangelho da Turma da Mônica, ensinar a criança desde cedo a orar, isso é fundamental. E é um trabalho de formiguinha, gente, é um trabalho que a gente constrói diuturnamente. Então já fica o convite aí para a Martiele, nós vamos pensar, Martiele aceitou o nosso desafio de fazermos uma live, não sei exatamente se pelo meu perfil, pelo perfil dela, depois a gente vai combinar, mas nós vamos fazer uma live sobre a tolerância e a paciência. Nós vamos estudar então qual que é a diferença entre a tolerância e a paciência. Olha só, hein? Já fica a dica, e aí a gente vai divulgar, né, Martiele? Você aceitou o desafio, nós vamos pensar então sobre isso. É um trabalho aí que a gente um curso que a gente vai tentar se matricular. Flavinha, você pode dizer de cátedra, né? Eu não tenho nenhum nem outro, nem tolerância nem paciência, olha. Mas olha, tá aí boas reflexões para nós, para que a gente possa estar pensando sobre isso. Porque se a gente eu já recebi até uma postagem interessante, a gente ter que ter paciência na vida para a gente não ser paciente no hospital. Então, por exemplo, essa situação que nós estamos passando hoje, nós temos que ter paciência por esses momentos que nós estamos vivendo, respeitarmos as recomendações das autoridades sanitárias, cuidarmos do isolamento social, utilizarmos o álcool gel, utilizarmos as máscaras e tudo mais, fazermos a nossa parte. Se acontecer alguma situação que não dependa de nós, que não fomos irresponsáveis, a gente não tem que ficar mal, né? Não fizemos, cumprimos a nossa parte. Flavinha foi reprovada? Flavinha, você foi reprovada, eu nem entrei na escola ainda. Mas está ótimo, gente, está ótimo, agradeço mesmo, foi muito bom falarmos de paciência. E amanhã nós vamos ter uma outra mensagem chamada A Ponte, tá? É uma mensagem um pouco mais curta, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vem a ser a ponte. Vou colocar então agora na sequência a melodia Ave Maria, convidando a todos vocês para que a gente possa fazer as nossas preces, as nossas vibrações, para todos aqueles que estiverem em nossos pensamentos, para a Patrícia que vai retornar ao trabalho amanhã, que está um pouco receosa. Patrícia, tenha fé em Deus, confie em Jesus, né? É aquilo que a gente fala, confie em Jesus, mas tranque seu carro, né? E a Teia costuma dizer uma coisa, eu vou falar já que a Teia está aqui junto com a gente. A Teia fala que muitas situações da nossa vida, quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, ela fala para nós assim, quando você está numa situação difícil, você não sabe o que fazer, ela fala assim, entrega a chave do teu carro, ou seja, da tua vida, a direção do teu carro a Jesus. Só que você entrega a chave e pula para o banco de trás e vai dormindo. Não fica do banco do lado, não, falando, Jesus, vira para cá, não, para ali na esquina, não, tem que pegar outro caminho, não, você virou à direita, virar para a esquerda. Não. Quando você está vivendo um problema difícil, de difícil solução, entrega a tua chave da tua vida, do teu carro, para Jesus e pula para o banco de trás e dorme. João Carlos disse que hoje ele teve mais uma aula de paciência. Que bom, João Carlos, que bom. E você conseguiu ser aprovado nessa aula?
Porque o bom é quando a gente consegue passar pela prova, né, João Carlos, sem se irritar. Porque às vezes você só trava, você não fala, mas por dentro você está uma pilha, pronto para explodir. Então, o importante é a gente fazer essa análise também. Se você conseguir vencer as dificuldades, passar pela prova da paciência, sem se irritar, que bom. Mas se você pelo menos conseguiu não abrir a boca, não, né? Porque quando a gente abre a boca, aí vira aquela explosão e aí depois não dá mais para recolher. Então, é importante a gente fazer essa análise também. Muito bem, como diz a nossa querida Babi, certo? Vamos então às nossas preces. Aqueles que se sentirem confortáveis, sempre que eu recomendo. Pode colocar um copo com água, pedir a fluidificação. Conseguiu, João Carlos? Que bom, fico feliz. Que bom, tá vendo? Que bom, tá vendo, Flavinho? João Carlos passou, né? Você não falou que você foi reprovado. Vamos lá, que bom. Gente, então eu falo assim, nessa hora das preces, das vibrações. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Estamos terminando a live, se Deus quiser ela vai ficar salva, mas nós está chegando para o momento da prece. E eu falo a vocês, aqueles que se sentirem confortável, colocar um copo com água, pedir à equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes para fluidificar a água enquanto a gente faz as nossas preces, as vibrações, e aqueles que se sentirem confortáveis vão dirigindo os pensamentos para aquele ente querido que está necessitado, que está precisando, tá bom? Então, vamos indo aí. Vou colocar então a melodia para a gente acompanhar. Caiu o mouse, mas não tem problema. Foi só o mouse, não foi o celular, gente. Bom, gente, agradecendo então neste momento a cada um de vocês aqui presente. Vamos pedir que cada um que se sentir confortável, vamos tomar uma posição tranquila, serena, fazermos uma inspiração profunda, entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, sintonizarmos com a figura do nosso Mestre Jesus, que Ele mesmo disse, quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, que eu estarei presente. E assim, cada um de nós, irmanados em pensamento e em coração com o nosso Mestre Jesus, nós vamos sentir a presença dEle junto a nós e dirigindo a nós, Ele nos dá um abraço caloroso, afetuoso, de coração para coração. E nesse abraço do nosso querido Mestre, nós nos sentimos mais serenos, mais tranquilos, mais aliviados, gratificados pela oportunidade desse abraço. E junto a dele vamos pedir que Ele possa olhar por cada um de nós que está aqui presentes neste momento, participando desta live, ou daqueles que vão chegar depois. Que Ele possa abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares, onde quer que estejam os nossos pensamentos ou junto a nós aqui. Que o Mestre possa abençoar a cada um deles. E também vamos neste momento pedir por aquelas outras pessoas que estão em nossos pensamentos, que passam por dores, por dificuldades, doenças físicas ou doenças da alma, angústias, depressões, síndromes do pânico, pessoas acometidas pelo vírus, estejam em hospitais ou nos seus lares, que também sofrem dores terríveis, angústias, por passar por uma situação nova. E lembrarmos também dos médicos, enfermeiros, que diuturnamente velam por todos esses pacientes.
a equipe espiritual que cuida de cada um deles também, que trabalha sem cessar nesses momentos, sem descanso, cuidando dos enfermos, cuidando daqueles que partiram para o pátrio espiritual, recebendo-os amorosamente e trazendo consolo para aqueles que aqui restaram, na certeza de que todos nós nos encontraremos um dia, porque a vida é única, a vida é bela e maravilhosa. Lembrarmos também, Senhor, dos desamparados das sortes, dos andarilhos que não têm o lar a voltar, os sem-tetos. Lembrarmos dos presidiários, lembrarmos também dos órfãos, dos velhinhos dos asilos. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, possa sua mão amiga amparar esses corações queridos. E cada um de nós aqui neste momento, Senhor, traz um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido neste momento, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos que nos concede, por tantas oportunidades de crescimento, por todos os corações queridos que chegam até nós. E lembramos também do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe médica espiritual que está cuidando de todos nós. Rogamos que essas águas que aqui colocamos possam receber o remédio e o lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecido aos nossos anjos de guarda, ao nosso querido Jerônimo Mendonça, à Mãe Santíssima, que vela por cada um de nós. E a eles dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui junto a nós. Desejo, como sempre, que nós possamos ter uma noite luminosa de estrelas radiantes a iluminar o nosso caminho e que possamos ter uma noite de paz, de harmonia e tranquilidade. Que Jesus esteja sempre no leme de nossas vidas. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.